A paz, meus irmãos, a paz do Senhor esteja convosco. Hoje é um dia de célula, palavra curta, uma palavra de aprendizado, palavra para que possamos meditar e que ela venha ser plantada em nossos corações e venha fazer verdadeiramente morada em nossos corações. Meus irmãos, eu já vou começar com a palavra e depois vou discorrer o que passou, o que eu creio que foi Deus que me trouxe essa palavra para a gente refletir nesses dias de hoje. Em Gálatas 1, 6 ao 7, a palavra nos diz: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que, na realidade, não é evangelho. Não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Amém? Meus irmãos, essa palavra, assim, o verdadeiro evangelho, que a gente, na atual conjuntura, nesses dias de hoje, que tem aquelas lacrações, os cancelamentos, então, as pessoas não podem expressar a verdade porque vai machucar um outro, as pessoas estão indo para um evangelho fácil, um evangelho que tudo pode. E a palavra de Deus nos chama a atenção nesse dia, nessa noite, para tomar atento, tomar cuidado. E a palavra ali no último fala, querendo perverter o evangelho de Cristo. Perverter é mudar do bem para o mal, tornar-se perverso. Então, meus irmãos, assim, muitos estão no evangelho que tudo pode, que está tudo liberado, um evangelho que fala que sempre cura, sempre restaura, que ressuscita. Sim, o evangelho é tudo isso daí. Mas nós não podemos esquecer que o verdadeiro evangelho também é sofrimento. A palavra nos diz, nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. E o evangelho é um evangelho de cura, de salvação, de milagres, mas também que tem momentos difíceis. Às vezes, a pessoa está lá e fala assim, mas você não é crente? Então, ora aí que ele vai ressuscitar, ora que ele vai curar. A gente ora, porque a palavra nos diz, a palavra nos manda orar um pelos outros, orar pela cura, mas é em nome de Jesus. Então, a oração ela tem que ser direcionada para que a vontade de Deus seja feita. Pai, se for da tua vontade, que cura, que liberta, que restaura, que ressuscita. Mas se não for da tua vontade, Pai, acalme o coração das pessoas. É essa a oração que nós temos que fazer, não aquele evangelho de profetada, de falsos profetas, que fala assim, eis que te digo, e vai aquelas profetadas todas. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado nesses dias de hoje. As pessoas se machucam muito fácil, ficam uns crentes cheios de mimimi, tem que tomar cuidado com o que vai dizer, que machuca e aí fica colocando em dúvida o seu evangelho, aquele evangelho que você está seguindo. E não tenha medo, se você está seguindo aqui a palavra de Deus, a Bíblia, não tenha medo, porque Cristo nos disse que ninguém ia gostar de nós. As pessoas iam nos odiar por causa do nome dele. Então, se nós estamos no evangelho que estamos agradando a todo mundo, toma cuidado, porque alguma coisa pode estar errada. O evangelho não vai agradar, porque nem Cristo agradou a todos. Imagine nós aqui, pecadores, já amanhecemos pecando, nascemos pecando, e vai querer agradar? Então, temos que tomar muito cuidado, pedir a Deus que nos dê o discernimento da palavra. Hoje as pessoas se preocupam muito com dinheiro, com fama, e procura Cristo não só nos momentos que está lá com alguma doença, mas depois larga porque a palavra é dura.
que eles querem algo que conforte o coração, um evangelho de prosperidade, um evangelho que só prega as coisas boas. E nós não devemos importar com isso. O verdadeiro evangelho está se importando com a salvação, com a nossa salvação, com o arrependimento, o amor. Deus é amor, Deus prega o amor. E não é fama que você vai procurar no verdadeiro evangelho. Meus irmãos, a própria palavra já nos diz para não se envergonhar do evangelho de Cristo. Não se envergonhe. Fale o que tem que falar, pregue a verdade, porque a palavra nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E lá em João 17:17 está escrito, é bem curtinho, a tua palavra é a verdade. Então não tem outro caminho. A palavra também nos diz que somente por Cristo que vai chegar ao céu. É só por ele, não é por nenhum pelo outro, não. Não adianta procurar um outro evangélico que prega uma outra crença, né, digamos assim, que vai levar a Cristo, aquele evangelho que vai te dar tudo. Hoje vemos muitas pessoas famosas, até vamos entrar nessa seara, famosas que tem aqueles burburinhos lá que fazem pactos lá para poder ter prosperidade. Deus não faz esses pactos. Esse não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é do arrependimento. O verdadeiro evangelho é o do amor. Prega a verdade. Esse é o evangelho que devemos procurar. E a palavra nos diz lá em Romanos 1,16, fala assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, temos que crer no verdadeiro evangelho, porque ele é a salvação, ele é o único caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele que vai nos restaurar, ele que vai nos livrar de todo o pecado, de todo o mal aqui na terra. Então, meus irmãos, hoje eu fiquei assim, pensando, nossa, realmente a gente vê muitas pessoas criticando, tem alguns evangélicos que falam alguma verdade, aí as pessoas ficam magoadinhas, então, aí fala assim, a pessoa ali, ainda fala assim, que evangelho que ela está indo? Que crente é esse? Não, se ele está falando, se o que ele está falando está respaldado na Bíblia, na palavra, fique em paz, meu irmão. Você vai desagradar mesmo muitas pessoas. Mas fique em paz, que nós não estamos aqui para agradar nem a gregos, nem a troianos, né? Como diz assim, estamos aqui para agradar a Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória. Que Ele seja glorificado no céu e na terra. E temos que olhar para Cristo, e não para o ser humano. Não procurar agradar as pessoas, falar aquilo que ela quer ouvir. Não, tem que falar o que Deus manda ouvir. Deus manda dizer. Então, esse é o verdadeiro evangelho. Então, a palavra é sábia nesse sentido, vigiai. Por isso que a palavra nos fala vigiai, orai, para que não cair em tentação, para que não venham essas conversinhas molinhas e a gente acaba ficando em dúvida, realmente, assim, aqui nada é permitido. Não, não é assim. A palavra não está proibindo de nada. Tudo pode. Se eu ver na palavra o que é, tudo, a palavra nos diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então você pode tudo, mas tem que tomar cuidado, porque nem tudo te convém. Então pede para discernimento ao Espírito, que ele vai te dar esse discernimento, ele vai te corrigir, ele vai te colocar no caminho, um caminho do verdadeiro evangelho, não de envergonhar um ao outro, não de envergonhar Cristo, mas sim da retidão, de estar com Cristo, porque estamos aqui, mas não somos daqui. Nós temos que pensar no evangelho da salvação, no evangelho da libertação, no evangelho do arrependimento. Esse é o evangelho. A nossa esperança é no céu, é na salvação. E não pregamos o evangelho de falsos milagres. Meus irmãos, por isso temos que ficar bem atento. Cuidado, vigiai e orai, porque o fim está próximo. E muita é a artimanha do inimigo
para tentar nos seduzir, nos levar para o outro lado, uma falsa sensação do evangelho, assim, de um verdadeiro evangelho, mas esse não é o verdadeiro evangelho. Então, procura ler a Bíblia de noite, medita na palavra de noite, que tu estarás garantido, que tu estarás no caminho da salvação e da retidão, e não nos atentamos, não nos preocupamos com se alguém está do seu lado, está gostando ou não, porque quem convence, meus irmãos, não somos nós, é o Espírito Santo que convence, o Espírito Santo da verdade, ele é que nos convence. Você vai pregar o evangelho a toda criatura, assim que é o mandamento de Cristo. Mas quem convence do pecado, da mentira, da verdade, é o Espírito Santo. A palavra nos dá um mandamento lá em Marcos 16:15. A palavra nos diz, e disse-lhe, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, quem não prega o evangelho vive em desobediência, mas procura pregar o verdadeiro evangelho. Arrependei-vos, assim diz a palavra, arrependei-vos. Não busque esses evangelhos cheios de mimimi, cheios de pessoas que falam só o que agrada o seu coração. Não, meus irmãos, vamos buscar o evangelho, o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é o evangelho do arrependimento. Então, é isso, aqui na Bíblia ficou escandalizado, lá em Gálatas, ficou escandalizado assim, eu admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente o evangelho de Cristo. Se perverteram a palavra de Cristo, estão mudando o sentido da palavra para algo perverso. E não é assim. Muitos já devem ter visto, até alguns pastores que não são pastores, eu coloco minhas dúvidas, e fala que a Bíblia está desatualizada. Então, esse prega o verdadeiro evangelho? Não, claro que não, porque não está de acordo com a palavra. A palavra está mais atual do que nunca. Nunca esteve tão atual como hoje em dia. E temos que ficar atentos, temos que ficar alerta, temos que buscar mais e mais a Cristo, buscar a Cristo para que Ele nos dê sabedoria, discernimento da Tua palavra e não venhamos cair em tentação. Não venhamos olhar nem para a direita nem para a esquerda, e sim para o alto, que é Cristo. E essa é a palavra de hoje, para que as pessoas reflitam e procurem o verdadeiro evangelho. Aquele evangelho que não vai trazer fama, não vai trazer dinheiro. Deus dá, Deus pode dar. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas a sua busca verdadeira é a salvação, é o arrependimento, é a salvação eterna. A palavra já nos diz, nós somos daqui, nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nosso lugar é lá no reino eterno, com Cristo Jesus. Amém? Eu já agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.